Salve, salve meus guerreiros, minhas guerreiras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês nesse projeto que visa garantir aí a concretização de um sonho de vocês, que é obter a tão almejada e merecida aprovação no concurso público. Na aula de hoje nós vamos estudar o período de graça e também a perda da qualidade de segurado. Sabemos aí de muitas novidades normativas que tivemos, por isso justifica toda a nossa atenção, porque certamente, por ser uma novidade normativa, o examinador vai querer ter aquele protagonismo de ser o primeiro a cobrar essa temática, de abordar aí uma questão de caráter inédito, então por isso justifica toda uma atenção voltada ao conteúdo que nós vamos ministrar na aula de hoje. Então, sem maiores delongas, vamos para a tela aí, dar início ao estudo da nossa matéria de hoje, que vai ser o período de graça e, num segundo momento, a perda da qualidade segurada. Vamos começar com um conceito do período de graça, que vai ser aquele período em que, mesmo sem contribuir, então nós não temos contribuição, o segurado ele vai manter essa qualidade, ele vai continuar sendo segurado mesmo sem contribuir e vai conservar todos os seus direitos e, por consequência, fazer jus a receber as prestações sociais, ou seja, os benefícios e serviços. Notem que eu faço uma observação aqui, que isso representa uma exceção ao caráter eminentemente contributivo da Previdência Social. Sabemos que a Seguridade Social é composta por saúde, assistência e previdência, aonde os subsistemas da saúde e da assistência são não contributivos, eles têm uma universalidade bem mais ampla. Ao passo que no subsistema previdenciário, que é o que nos interessa na aula de hoje, nós temos aqui uma universalidade limitada, porque se você quiser receber a proteção social previdenciária, você precisa contribuir. Então, para você ser segurado, teoricamente, você tem que contribuir. Essa é a regra, porém, o período de graça, ele justamente representa uma exceção, porque este trabalhador, essa pessoa, continua mantendo a qualidade de segurado, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência Social. E existe um fundamento normativo imediato para justificar essa manutenção da qualidade de segurado e, por consequência, ensejar esse período de graça? Na tela, vamos ver aqui que temos lá no artigo 15, mais especificamente no parágrafo 3º, vai nos dizer que mantém aquilo que nós já vimos, a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. E aí, o parágrafo 3º vai dizer, durante os prazos estabelecidos nesse artigo, ou seja, nos incisos do artigo 15 que nós vamos ver, um a um, agora em seguida, esse segurado vai conservar todos os seus direitos perante a Previdência Social. Então, nós temos aqui a fundamentação normativa para justificar este período de graça, que, como vimos, é uma exceção ao caráter eminentemente contributivo da Previdência Social. Pois bem, vamos ver a duração, quanto tempo a pessoa vai manter essa qualidade de segurado sem contribuir. Então, nós vamos ter várias hipóteses previstas nos incisos do artigo 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Vamos começar a análise com o inciso 1º. E ele vai nos dizer que mantém essa qualidade de segurado sem limite de prazo, ou seja, não há definição de prazo aquele que está em gozo de um benefício. Porém, eu coloquei aqui uma observação, já coloquei em destaque, em letras maiúsculas, em outra cor, exceto o auxílio acidente. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque é uma alteração normativa recente, implementada pela Lei 13.846, que passa a dizer, aquele que está recebendo o benefício de auxílio acidente não mais mantém a condição de segurado. Então, essa é a novidade. Cuidado porque, antes dessa alteração, promovida pela Lei 13.846, qualquer pessoa que estivesse recebendo um benefício previdenciário mantinha essa qualidade. Então, a pessoa está recebendo um auxílio-doença, está afastada do seu trabalho, ganhando um benefício previdenciário, mantém a sua qualidade de segurado. Vamos dizer que essa pessoa fique 2, 3, 4 anos recebendo auxílio-doença. Ela não está contribuindo, porque não incide contribuição social sobre o valor pago a título de auxílio-doença. Entretanto, como o inciso 1º do artigo 15 diz que mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo aquele que está recebendo um benefício previdenciário, este segurado, beneficiário aí de um seguro, de um auxílio-doença, iria manter a sua condição e vamos dizer que ele venha a falecer
vamos converter esse benefício numa pensão por morte para os dependentes válidos. Isso também se dava com aquele que recebia, por exemplo, uma aposentadoria, que mesmo sem contribuir, mantinha essa condição, está recebendo a aposentadoria lá por 5, por 10 anos, faleceu, se houver dependentes válidos, vamos manter o benefício aí e transformá-lo numa pensão por morte. E isso também acontecia com auxílio acidente. Olha que interessante, uma pessoa poderia estar desempregada há muito tempo, sem manter um vínculo trabalhista e, por consequência, previdenciário, e mesmo assim estar recebendo a proteção social. Vamos a um exemplo prático. Vamos pensar num trabalhador que sofre acidente desempenhando a sua função. O exemplo que eu sempre trago é bastante trágico. Ele perdeu o dedo numa serra e aí, por consequência, recebeu o auxílio-doença por algum período. Quando teve condições de voltar ao trabalho, foi cancelado o benefício de auxílio-doença, porém, ele retornou ao trabalho com uma sequela, ou seja, perdeu um dedo, e isto configura uma incapacidade parcial, porém permanente. Apresentando essa sequela, nós vamos pagar a ele um auxílio-acidente. Ele retoma o seu trabalho, a empresa observa o prazo de estabilidade lá do artigo 118, mantém ele por 1 ano e por qualquer motivo a empresa resolve demiti-lo. E aí ele fica 5, 10, 15 anos desempregado, mas como ele estava recebendo o auxílio acidente, ele mantinha a condição de segurado. E aí veio a Lei 13.846 e passa a dizer que não, a partir de agora, o auxílio acidente, dada a sua natureza indenizatória e não uma natureza substitutiva da renda deste trabalhador, o recebimento deste benefício não mais mantém a condição de segurado. Então, cuidado, porque essa redação aí do inciso 1º do artigo 15 teve esse acréscimo, né? Colocaram, ao invés do ponto, colocaram uma vírgula e acrescentaram, exceto o auxílio acidente. Então, se perguntarem para vocês na prova, né, o recebimento de um benefício previdenciário mantém a qualidade de segurado? Calma, depende, porque se esse benefício for um auxílio acidente, não mais vai manter a condição de segurado. Compreendido? Vamos voltar para a tela. Vamos analisar aí a segunda hipótese, que é aquela que vai nos trazer a situação da pessoa que deixa de exercer uma atividade remunerada. A pessoa foi demitida do seu emprego, ou o contribuinte individual deixou de desempenhar a sua atividade de forma autônoma e, por consequência, deixou de contribuir. Então, vai manter a condição de segurado pelo prazo de 1 ano, ou seja, 12 meses, após cessar as contribuições, aquele que deixa de exercer uma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou, olha o conector aqui alternativo, estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então aqui é a regra do prazo de manutenção da qualidade de segurado, ou seja, o período de graça, 12 meses. Então o trabalhador foi demitido, por consequência, se ele ficar 12 meses sem trabalhar, sem contribuir, mesmo assim ele mantém a condição de segurado. Porém, a própria legislação estabelece algumas hipóteses de prorrogação desse prazo inicial de 12 meses. E nós vamos ver aqui, nos parágrafos do artigo 15, a possibilidade desse prazo, que num primeiro momento, em regra, é 12 meses, chegar até 24 meses, ou seja, duplicar, e, em algumas situações, chegar até 36 meses, ou seja, 3 anos que a pessoa, mesmo sem contribuir, vai manter a condição de segurado. Querem ver? Vamos para a tela. Vamos trazer aqui a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 15, que vai dizer que vai manter a condição por mais 12 meses, certo? Mais significa além dos 12 meses ordinários, de regra, aquele que tem mais de 120 contribuições sem interrupção, muita atenção nisso, interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, muito cuidado, porque o examinador adora de cobrar nas provas, dizendo que para ter a prorrogação em mais 12 meses do período de graça, é necessário que o segurado possua 120 contribuições ou mais de forma ininterrupta. Isso está errado, porque o que está dizendo é que não pode ter uma interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então a pessoa ficou aí 5 anos sem contribuir. Perdeu a qualidade de segurado, seria nessa situação que nós não poderíamos computar esse prazo. Porém, vamos pensar numa pessoa que trabalhou aí 60 meses, no caso aí 5 anos. Aí ficou 6 meses desempregado, recebendo aí o seguro-desemprego, depois conseguiu uma nova colocação profissional.
por mais 5 anos. Notem que ela tem aí 120 contribuições, 60 do primeiro emprego, 60 do segundo emprego, e o intervalo entre elas não ensejou a perda da qualidade de segurado. Nessa hipótese, essa pessoa teria 120 contribuições e, se fosse demitida aí desse segundo emprego, ela teria pelo menos 12 meses de período de graça, de forma ordinária, lá prevista no inciso 2 do artigo 15, com a prorrogação de mais 12, porque ela tem 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da condição de segurado. Note que pode ser interrupto, pode ter aí uma interrupção, desde que ela não enseje, não seja um prazo tão longo ao ponto de ensejar a perda da qualidade de segurado. Compreendido? Voltando para a tela. Então, vamos observar isso, desde que essa interrupção, ela não pode acarretar aí a perda da qualidade de segurado. Notem como o legislador previdenciário é bonzinho. Então, o que era 12 virou 24, mas o legislador é mais bonzinho ainda, porque ele estabelece uma outra hipótese de prorrogação, que é mais 12 meses, ou seja, pode acrescentar aos 12 meses ordinários do inciso 2, mais os 12 meses do parágrafo 1º, gerando 24, alcançando aí mais 12 meses do parágrafo 2º, que totaliza 36 meses. Notem que não há uma necessidade cumulativa. Pode ser que essa pessoa não tenha 120 contribuições, então ela vai ficar com os 12 meses aqui do parágrafo 2º e com os 12 meses do inciso 2. E qual é o requisito para que essa pessoa tenha essa prorrogação de mais 12 meses? Está numa situação de desemprego involuntário, que pode ser comprovado como? Vai poder comprovar mediante recebimento de seguro-desemprego, está inscrita no Cine. Então, reforço com vocês, essa situação do período de graça, previsto aqui no inciso 2 do artigo 15, nós temos o prazo ordinário de 12 meses, porém sabemos que ele pode ser acrescido de mais 12 meses pelo fato de ter 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, e também pode ter o acréscimo de mais 12 meses nessa situação de desemprego involuntário. Então, o mínimo vai ser 12, porém, ele pode ser 24 ou pode ser 36. Como disse, não são requisitos cumulativos. Ou seja, para eu obter os 12 meses da situação de desemprego involuntário, eu teria que contribuir 120 meses. Não, são situações alternativas previstas entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 15. Mas o que eu quero transmitir a vocês é que é possível perfeitamente uma pessoa ser desligada do seu emprego, demitida, ficar 36 meses sem contribuir, e ainda assim manter a condição de segurado. Então, se lá pelo 27º, 28º mês ela ficar incapacitada, contrair uma doença, ou ela vir a falecer, isso vai ensejar a proteção previdenciária para os seus familiares, certo? Vamos voltar para a tela e analisar especificamente essa segunda situação aí de desemprego que vai ensejar a prorrogação por mais 12 meses. Pois bem, o que diz aí a jurisprudência acerca dessa situação de desemprego? Primeiro, nós temos aqui a súmula 27 da TNU. Temos que ficar atentos ao que diz aí o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, no caso é a instância máxima do Juizado Especial Federal, temos a TNU com a sua súmula de número 27. Então, está dizendo, a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação desse desemprego por outros meios admitidos em direito. Importante destacar também que a jurisprudência, tanto da TNU como também do STJ, entendem que o fato de não ter a anotação da CTPS, ou seja, essa mera ausência de anotação na carteira profissional, ou até mesmo constar lá o vínculo no Cadastro Nacional de Informação Social, isso não é prova suficiente para evidenciar essa situação de emprego. Porque até hoje em dia nós já temos essa carteira digital, mas até então nós tínhamos situações de pessoas que possuíam 2 carteiras profissionais. Ela diz que perdeu, ou de fato perdeu, vai lá no Cine, faz a segunda carteira, e aí depois acha que aquela que tinha perdido fica com 2. Então ela deixa uma sempre em branco e na outra vai mantendo as anotações. E aí, para tentar prorrogar esse período de graça por mais 12 meses, ela sempre levava a carteira que estava em branco. Então, para evitar essas situações, se entende que o fato de não possuir, por exemplo, uma anotação na carteira profissional ou até mesmo os dados no CNIS estarem defasados, isso não é prova suficiente
Pode ser evidenciado que, de fato, aquela pessoa está mantendo um vínculo empregatício que, por consequência, impediria ela de receber essa prorrogação do período de graça. E uma dúvida que eu compartilho com vocês: se essa situação de desemprego for voluntária, ou seja, a pessoa não foi demitida, ela pediu a demissão, o que vocês acham? Seria o caso de prorrogar também esse período de graça? O entendimento jurisprudencial que tem prevalecido, inclusive na TNU, é não permitir, porque o objetivo da norma, nesse caso, é prestigiar aquela pessoa que está numa situação de desemprego involuntário. Então, muito cuidado, que vai cair na questão de vocês aí uma situação onde fala que o fulano pediu demissão e aí depois, para fins de manter a qualidade de segurado, ele quer ter o aumento de mais 12 meses. Então, seria uma alternativa equivocada, incorreta, porque sabemos que apenas a situação de desemprego involuntário vai ensejar essa prorrogação de mais 12 meses prevista lá no parágrafo 2º do artigo 15. Combinado? Vamos voltar para a tela, só para confirmar isso. A TNU vem entendendo dessa forma aí e indeferindo essa prorrogação nos casos de desemprego voluntário, certo? Vamos evoluir agora para outra situação, que é aquela da pessoa que está acometida de uma doença de segregação compulsória. Neste caso, após cessar essa segregação, mantemos o default, ou seja, o padrão aqui, que é de 12 meses dessa duração. Detalhe que nessa situação não tem as possibilidades de prorrogação, mas sim apenas no inciso 2º. Aqui também nós temos a situação daquele que está preso, né, aquele que está recluso. Neste caso, após ser colocado em liberdade, da mesma forma vai manter pelo prazo de 12 meses. Temos também a situação, e vou colocar numa cor diferenciada aqui, que aqui nós estamos na situação daquela pessoa que está prestando serviço militar. Então, o jovem lá dos 18 anos, prestando serviço às Forças Armadas, foi liberado, por consequência, ele vai manter por 3 meses. Por que eu estou colocando em cor diferenciada? Porque é um prazo diferente daquele ordinário que, via de regra, nós estamos vendo aí nos demais incisos. Então, no caso do militar, vai manter aí pelo prazo de 3 meses. E se for um facultativo, aí também nós vamos ter a observância aqui de um prazo diferenciado. Então, se for um facultativo, neste caso, nós vamos manter por mais 6 meses, certo? Então, detalhe que nesse caso, a partir do momento que o próprio facultativo, lembrando que, como o nome já diz, ele não é obrigado a contribuir. Estamos diante aqui da situação de uma pessoa com mais de 16 anos que não desempenha atividade remunerada, porque se desempenhar atividade remunerada você já é segurado obrigatório. Então é um estudante que está querendo iniciar a contribuir para a Previdência para ir implementando mais rápido os requisitos para fins de obtenção de uma aposentadoria. Então, neste caso, ele voluntariamente está contribuindo. Ele é obrigado a manter a contribuição? Não. Então, se num determinado momento ele resolve, vou parar de contribuir, automaticamente a partir daquele momento nós vamos computar por mais 6 meses essa condição. Se ele for atropelado, se ele ficar incapacitado, mesmo não estando contribuindo, porém o evento tendo ocorrido no prazo de 6 meses, nós vamos garantir a proteção previdenciária, porque ele ainda é um segurado da Previdência Social. Combinado? Vamos voltar para a tela. Agora nós vamos passar a analisar aí a figura da perda da qualidade de segurado. E eu pergunto a vocês, será que transcorrido o período de graça, que é o período em que a pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir. Então acabamos de ver aqui o prazo de 12 meses, que pode se transformar em 24 ou 36, acabamos de ver aqui o prazo de 3 meses daquele militar que estava prestando serviço, né, às forças militares, ou então a situação do facultativo, que deixa de contribuir e mantém pelos 6 meses. Então, encerrado esse prazo, automaticamente ele perde a condição de segurado? Não, porque a norma previdenciária estabelece um método específico de computar quando vai ocorrer efetivamente a perda dessa qualidade de segurado. Então vocês vão ver que a norma previdenciária é mais benéfica ainda, porque o que era 12, 24 ou 36 vai se transformar em 14, 27 ou até 37, vai ter um prazo maior, de acordo com o que preconiza a própria legislação previdenciária. Querem ver? Vamos voltar para a tela. Olha aí o que diz o parágrafo 4º do artigo 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ele vai dizer o quê?
que essa perda da qualidade de segurado vai ocorrer no dia seguinte, após o término do prazo de recolhimento da contribuição, referente ao mês posterior ao final do período de graça. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, né, numa primeira leitura, né, o que essa norma quis dizer. Eu tive muita dificuldade. Eu sempre confesso a vocês que eu só fui conseguir entender esse dispositivo, esse parágrafo 4º do artigo 15, um dia que eu estava em casa, bastante relaxado, tomando uma taça de vinho, e eu resolvi estudar ele de trás para frente. Foi então que eu consegui entender o que esse dispositivo busca disciplinar. Eu não estou aqui fazendo apologia ao consumo de bebida alcoólica, senão o CONAR vai intervir na nossa aula, mas o meu objetivo é mostrar que nós temos que utilizar uma estratégia de como interpretar corretamente esse dispositivo para entender quando de fato se dá a perda da qualidade de segurado. Então, acompanhem comigo, vamos para a tela, vamos ler de trás para frente, vamos fazer alguns sinais gráficos aqui para facilitar a nossa leitura. Então, o último marco temporal que está estabelecido aqui é o final do período de graça. E o marco antecedente, o que é? É o mês posterior ao final do período de graça. Então, nós temos aqui o mês posterior ao final do período de graça. E antes disso, nós vamos ter aqui, né, o término do prazo de recolhimento da contribuição. Vamos colocar em azul para facilitar. Então, aqui nós temos o prazo de recolhimento dessa contribuição. Pois bem, vamos analisar um exemplo. Vamos verificar a situação aqui aonde, né, o período de graça se encerrou em janeiro de 2020. Vamos pegar aqui e fazer esse destaque. Então, período de graça se encerrou em janeiro de 2020. O que eu tenho que ver? O mês posterior. O mês posterior a janeiro, no meu calendário, é fevereiro de 2020. Então, vamos desenvolver essa leitura de trás para frente. E qual seria aí o prazo para recolhimento dessa contribuição? As contribuições devidas em fevereiro são recolhidas quando? São recolhidas no mês de março, no mês subsequente. Então, neste caso, tendo havido o encerramento do período de graça em janeiro, né, que seria aí os 12 meses, ou então os 24 ou 36, notem que nós vamos postergar por mais 2 meses. Vai ampliar para fevereiro e depois vai ampliar para o mês de recolhimento dessa contribuição, no caso, março de 2020. Então, vamos pensar numa situação aí de um contribuinte individual, não é segurado facultativo, que teria só 6 meses. No caso, é um contribuinte individual que deixa de efetuar o recolhimento das contribuições para desempenhar a sua atividade remunerada, ele vai manter por 12 meses. Neste caso, vamos dizer, como o exemplo nos trouxe aqui, que esses 12 meses acabou em janeiro de 2020. Por consequência, teoricamente, o período de graça dele encerrou em janeiro de 2020, mas ele ainda não perdeu a qualidade de segurado, porque o parágrafo 4º nos diz que isso só vai acontecer no mês seguinte, né, após o término do prazo desse período de graça. Então, se terminou em janeiro, vamos alcançar o mês seguinte, fevereiro. Qual é o prazo de recolhimento das contribuições de fevereiro? Março, sendo, por exemplo, um contribuinte individual até o dia 15 de março. Então, neste caso, na prática, esse contribuinte individual só iria perder a condição de segurado a partir do dia 16 de março. Então, muita atenção, porque não é simplesmente o transcurso do período de graça que vai ensejar a perda da qualidade de segurado. Essa metodologia disposta aqui no parágrafo 4º do artigo 15 amplia, como nós vimos, em mais 2 meses. Então, o que era 12 virou 14 meses e 15 dias. Então, temos que ficar atentos, porque pode cair uma questão colocando uma situação fática aí, estabelecendo esses prazos, e nós temos que saber que não basta apenas transcorrer o período de graça, temos que observar o que dispõe o parágrafo 4º. Como eu disse para vocês, não é de fácil compreensão. Eu acho que essa leitura de trás para frente, podendo estar ou não acompanhada de uma taça de vinho, facilita a compreensão desse dispositivo e, através de um exemplo, a gente consegue identificar que a legislação previdenciária, neste caso, ela é bastante favorável, porque amplia o período em que a pessoa mantém a condição de segurado, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência Social. Certo? Vamos voltar para a tela. Além disso, vamos observar aí a existência de um direito adquirido, que é o que prevê o artigo 102, parágrafos 1º e 2º da Lei de Benefício. Então, nós temos a situação onde
que, preenchidos os requisitos para uma determinada aposentadoria, o fato deste trabalhador, ele não requereu a aposentadoria e, posteriormente, deixou de trabalhar e contribuir, ele perdeu a condição de segurado, perdeu essa qualidade, isso não vai prejudicar o direito à percepção deste benefício. Então vamos a um exemplo. O trabalhador implementou todos os requisitos de idade, vamos pensar aqui nas novas regras da reforma da Previdência, no caso o homem aí 65 anos, então ele tem o tempo mínimo, vamos dizer que ele seja um segurado anterior ao advento da reforma, então ele precisa comprovar 15 anos, ele tem todos os requisitos, só que não postula o benefício administrativo. E aí ele se desliga da empresa, para de desempenhar a atividade e, por consequência, fica aí 2, 3 anos sem contribuir. Ele perdeu a condição de segurado. A dúvida é, ele não pode receber um benefício? Ele não tem mais direito a postular essa aposentadoria? Tem sim, por quê? Porque enquanto ele era segurado, ele implementou os requisitos para este benefício. Então, esses requisitos fizeram com que esse direito fosse incorporado ao seu patrimônio jurídico. Então, estamos diante aqui do Instituto do Direito Adquirido, que inclusive é expressamente preservado por força do artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2019, a famosa reforma da Previdência. Então, está lá essa previsão de preservar aí o direito adquirido. Então, essa pessoa, mesmo tendo perdido a condição de segurado, ela ainda tem o direito à aposentadoria, porque antes de perder essa condição, preencheu todos os requisitos. Então, olha que interessante, uma pessoa que não é segurada, mas vai receber um benefício. Porém, antes de perder essa condição, implementou todos os requisitos, conforme dispõe aqui o artigo 102 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Temos algumas outras peculiaridades. Vamos para a tela. Que, na hipótese de ocorrer o falecimento deste trabalhador, após ter perdido a qualidade de segurado, em tese, não vai gerar direito à pensão aos seus pseudos dependentes, que não serão mais dependentes, porque não teríamos mais a figura de um segurado. Porém, se antes de falecer havia direito, ele havia preenchido os requisitos para uma aposentadoria, mesmo não tendo requerido na esfera administrativa ou judicial, aí sim nós vamos preservar o direito dos dependentes a receber este benefício. Então, nota que interessante é essa amplitude do direito adquirido. A situação em onde o trabalhador, quando estava trabalhando, desempenhando a sua atividade, preencheu todos os requisitos para receber uma aposentadoria, não requereu. E aí parou de trabalhar, perdeu a qualidade de segurado e veio a falecer. Os dependentes vão querer receber um benefício e vão dizer, eu sei que o meu pai, ele não era mais segurado quando ele faleceu. Entretanto, antes dele perder essa qualidade de segurado, ele havia preenchido todos os requisitos e tinha um direito adquirido a essa aposentadoria. Então, eu quero os efeitos reflexos desse direito adquirido. Já que o meu pai tinha direito à aposentadoria e eu sou dependente dele, quero receber essa pensão. O que vai prevalecer aqui é a observância, por exemplo, de regras de prescrição do momento em que for requerido este benefício. Mas o que importa saber é que se a pessoa implementou os requisitos enquanto era segurado, tem incorporado esse direito ao seu patrimônio jurídico, direito adquirido, por consequência, o fato de perder a condição de segurado não vai impedir o direito de exercer aí a pretensão em relação a essa aposentadoria, a esse benefício previdenciário. Porém, não apenas na Lei de Benefícios, 8.213, há essa previsão. Nós também vamos encontrar lá na Lei 10.666. Querem ver? Vamos para a tela. Temos aqui a disposição do artigo 3º. Olha que interessante. A perda da qualidade de segurado não vai ser considerada para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e também especial. O que fala o parágrafo 1º? Na hipótese de aposentadoria por idade, essa perda da qualidade de segurado, da mesma forma, não vai ser considerada para a concessão desse benefício. Qual benefício? A aposentadoria por idade, desde que esse segurado conte com, no mínimo, tempo de contribuição correspondente àquilo que é exigido para fins de carência no momento do requerimento do benefício. E aqui chama a atenção de vocês que esse dispositivo faz referência à aposentadoria por tempo de contribuição e alguns de vocês devem estar se questionando, o professor está meio defasado no tempo aí, porque veio uma tal de reforma da Previdência e extinguiu essa aposentadoria. Concordo parcialmente com vocês, porque extinguiu na regra permanente.
para os novos segurados que passaram a ter filiação previdenciária após o advento da Emenda Constitucional 103. Para aqueles segurados antigos, ainda há possibilidade de obter aí uma aposentadoria por tempo de contribuição em observância às regras de transição. Não se preocupem que teremos uma aula específica abordando de forma exemplificada todas as regras de transição que prevalecem aí por força da Emenda Constitucional 103. Certo, pessoal? Aqui chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar aí a figura do período de graça, lembrando uma exceção o caráter contributivo da Previdência Social e também identificar quando vai ocorrer na prática a perda dessa qualidade de segurado. Muita atenção lá naquela alteração normativa do inciso 1º do artigo 15, que diz que aquele que recebe um auxílio-acidente não mais mantém a condição de segurado, certo? Cuidado que Mãe de Ná me disse que isso vai ser cobrado na sua prova. Tá bom, pessoal? Então desejo um ótimo estudos a todos vocês. Se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, você aí que é assinante do canal Gran Cursos, encaminhe para nós que em seguida iremos responder, tá certo? Então, ótimo estudos a todos e nos vemos numa próxima aula. Até mais!